se a gente for falar em termos de língua portuguesa, não teria tanta diferença. Mas doutrinariamente se faz essa diferença porque o objeto da prova é aquilo que pode ser provado. Ou seja, os fatos principais ou secundários que reclamem uma apreciação judicial e exijam uma comprovação. Então, o objeto da prova são os fatos principais ou secundários do processo, é a narrativa que a acusação traz para o processo, é a narrativa que a defesa, através da peça escrita, através de suas alegações finais, traz para o processo. São as narrativas sobre os fatos principais ou secundários. O que é que nós vamos provar? Isso, as narrativas. Vamos provar se essas narrativas de fato aconteceram ou se essas narrativas não aconteceram. O objeto da prova são esses fatos principais ou secundários. Já quando eu estou falando de objeto de prova, eu estou falando especialmente no que pode ser provado e no que não pode. Mais especialmente no que é preciso ser provado. O que é que precisa ser provado e o que é que não precisa ser provado dentre os vários elementos probatórios? O que é que precisa e o que é que não precisa? Então, dentre esses elementos, eu trouxe aqui alguns para vocês. Por exemplo, tá? A gente pode falar sobre o que não é objeto de prova. Em regra, tudo será necessário a todas as narrativas, como eu falei, objeto da prova, são necessárias ser provadas por todos os objetos de prova. Mas existem objetos de prova que não são necessários, tá? Então não necessitam de provas. O direito não necessita ser provado, salvo, né, em analogia com o CPC, o direito municipal e o direito consuetudinário. Fatos notórios não precisam ser provados. Por exemplo, não é preciso provar que dia 25 é Natal. Então, quando a pessoa narra, o Ministério Público narra na denúncia que o crime foi praticado em plena noite de Natal, não é preciso que o Ministério Público busque, tá? Busque o decreto, busque, enfim, um documento que prove que dia 25 é Natal. Não, isso é um fato notório, não precisa ser provado. Assim como quando o Ministério Público fala que um crime aconteceu durante um carnaval, onde existem aglomerações de pessoas nas ruas, andando em blocos. Isso não é um fato notório, mas é um fato intuitivo, tá? É um fato intuitivo. Então, aqueles que vivem nesse mundo sabem que realmente carnaval é uma época em que muitas pessoas transitam nas ruas. Então, isso não é necessário ser provado. Além disso, máximas de experiência, né, não precisam ser provadas. Presunções legais, fatos inúteis e irrelevantes, não precisam ser provados, assim como não devem ser provados, né? Não devem ser provados. Então, percebam, pessoal, percebam que nem tudo é objeto de prova. Objeto de prova é somente aquilo que realmente importa para o processo. Existem vários elementos que não importam para o processo, tá bom? E aqui eu trago para vocês a questão dos fatos incontroversos, tá certo? Os fatos incontroversos, eles não precisam ser provados no processo civil, né? Aqueles fatos que são alegados por uma parte não são contestados pela outra. Então, esses fatos na seara civil, eles são incontroversos e não demandam prova, tá? Em regra. Acontece que no processo penal eu não posso falar a mesma coisa, tá? Porque no processo penal nós estamos lidando, tá? Sempre com direitos indisponíveis, tá? Um dos direitos mais indisponíveis que existe é a liberdade de locomoção, tá certo? Então, no processo penal tudo precisa ser provado, tá? Tudo precisa ser provado. Tudo que pode ser provado, obviamente, tá? Por exemplo, a confissão. Imagine que o agente confesse o crime
tá? E não haja, obviamente, pela acusação, nenhuma contraposição a essa confissão. Mesmo com a confissão, tá? O juiz não pode condenar o agente com base apenas nas suas declarações, porque o nosso CPP veda que a confissão seja a única fonte de uma condenação. Então, tudo que é preciso deve ser provado, tá certo?